Bom, vamos lá então, Gênesis capítulo 40, vamos ler para a glória de Deus. Essa versão minha diz: 2 mordomos pecam contra Faraó. Lemos. Vocês estão comigo aqui? Amém. Sucedeu depois dessas coisas que o chefe dos copeiros do rei do Egito e o chefe dos padeiros ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. E o faraó se achava enfurecido contra os seus 2 oficiais, contra o chefe dos copeiros e contra o chefe dos padeiros. Então os colocou na prisão, na casa do chefe do guarda, o mesmo lugar onde José estava preso. O chefe da guarda deu autoridade a José, ou Iacef, sobre eles, para que os atendesse, e permaneceram na prisão alguns dias. Então, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, estando ambos presos no cárcere, tiveram sonhos. Cada um teve o seu próprio sonho na mesma noite, e cada sonho com sua própria interpretação. Pela manhã, quando veio eles, José, eis que ele percebeu que estavam tristes. E perguntando aos oficiais de Faraó que estavam à custódia na casa de seu senhor, juntamente com ele, disse a eles: por que estão tristes hoje os vossos rostos? Respondendo eles, disseram: um sonho tivemos, mas não há quem o interprete. Então disse a eles, Iacef, ou José: eis que o Senhor pertence às interpretações? Contai a mim. José interpreta o sonho do copeiro mor. E o chefe dos copeiros contou o seu sonho para José, dizendo a ele: olhei em meu sonho, e eis que havia uma vide diante de mim, e a vide tinha 3 ramos. Ao brotar seu broto, cresceram suas folhas, seus cachos amadureceram e produziram uvas. Estava na minha mão o copo de Faraó, e eu tomava as uvas e as espremias no copo de Faraó, e depois colocava o copo nas mãos de Faraó. E em seguida disse ele a José: José, esta é a interpretação do teu sonho. Vamos corrigir? Versículo 12. Em seguida disse ele: José, esta é a interpretação do teu sonho. Os 3 ramos são 3 dias. E após 3 dias se lembrará Faraó de ti, e te fará retornar ao teu posto, e porás o copo de Faraó na sua mão, como costumava fazer antes, quando tu eras seu copeiro. E eu te suplico somente que te lembres de mim, quando ele te fizer o bem, e me faça justiça e bondade, fazendo menção de mim diante de Faraó, para que me tire desta prisão. Porque em verdade fui tirado às forças da terra dos hebreus, e também aqui nada tenho feito para que pusessem na prisão. E vendo o chefe dos padeiros que a interpretação era favorável, disse a José: também eu tive um sonho, e vi que sobre a minha cabeça havia 3 cestos de pão branco, e no cesto mais alto havia de todas as comidas para Faraó, feito por um padeiro, mas do cesto que estava sobre mim, sobre minha cabeça, a ave os comia. Respondendo José, disse-lhe: esta é a interpretação do teu sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Após os 3 dias tornará Faraó a tua cabeça, tomará Faraó a tua cabeça de ti. É isso mesmo? É isso mesmo. Pois te pendurás sobre uma árvore, e as aves comerão a tua carne. E aconteceu no 3º dia do nascimento de Faraó, que realizou Faraó um banquete para todos os seus servos. E entre seus servos trouxe à sua memória o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros,
e fez retornar o chefe dos copeiros ao seu posto. E ele deu copos sobre as mãos de Faraó. Mas o chefe dos padeiros pendurou tal como havia interpretado José. No entanto, o chefe dos copeiros não se lembrou de José, mas esqueceu dele. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, o que nós acabamos de meditar? Eu queria, antes de nós entrarmos no pormenor da mensagem, orar mais uma vez para os que estão nos ouvindo pelo YouTube. Pai, em nome de Jesus, todos que estão acompanhando essa programação pelo YouTube possam também ouvir e receber em seus corações essa palavra. Que o Espírito Santo possa falar com eles, como está falando com todos que aqui estão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que está pelo YouTube, não esqueça de usar os 3 Cs. Se você entender que essa mensagem está sendo útil, aproveitável, faça os 3 Cs. Curte, comente e compartilhe. Especialmente com pessoas das redes sociais, compartilhe essa mensagem. Vamos lá então. Quando nós olhamos para o capítulo anterior, nós vemos que José havia sido acusado injustamente. O texto em si, a narrativa do texto está falando de José. E José, ele foi acusado. Mas se nós formos entrar na história de José, por que ele foi acusado? Vamos voltar só um pouquinho. José foi vendido por 20 moedas de prata. E nessa venda, ele foi automaticamente para o Egito e acabou indo para a prisão. Partindo deste princípio, o que nós entendemos? José, ele teve a oportunidade de fazer tudo na casa de Potifar, que era um homem que estava ali de frente e que reinava naquele instante. E deu a liberdade para José fazer o que ele quisesse na casa. No entanto, José ele tinha uma postura ou um perfil diferente. Tudo leva a crer que ele era, não vou dizer musculoso, mas era um camarada vistoso, era um camarada de um rosto talvez limpo. E a mulher de Potifar se engraçou com ele e chamou ele para que pudesse deitar com ele, ou se relacionar com ele. Dito isto, o que aconteceu? José, ele chegou à compreensão: não posso fazer isso. Eu não vou atrair nem meu Deus e também não vou desmerecer ao meu rei por ter me colocado nessa posição. Não posso fazer isso. Tudo leva a crer que houve algumas tentativas de isso acontecer. Houve algumas tentativas sobre a vida de José. A primeira, a segunda, a terceira. Mas José, o que ele fez? Numa dessa tentativa, a mulher forçou ele. Ele simplesmente largou a roupa, ela ficou com a peça de roupa dele. O texto não diz se era blusa, se era casaco, o texto não diz. Era uma vestimenta dele. Ela ficou com a vestimenta de José. E ao mesmo tempo, o que ela fez? Ela usou isso como prova para acusar a José. A vestimenta de José. Olha, quando José saiu, foi embora, porque ele não aceitou deitar com ela, ela usou argumentos para acusar José. Olha, está aqui a roupa dele. Ele não quis deitar comigo, eu tenho prova aqui, ó. A roupa dele está aqui em minhas mãos. A partir daí, José foi para a prisão, mandaram ele para a prisão injustiçadamente. Amém? E o que acontece? Tinha lá 2 oficiais de Faraó, também na prisão. Um é padeiro, o outro é copeiro. Lá dentro da prisão é José, tendo que lidar com esses 2 homens oficiais de Faraó. Porém, o que chamou a atenção foi que José, Deus dotou ele de sabedoria, que antes de ele ir para o Egito, Deus já vinha mostrando para ele sonhos. Inclusive, ele foi vendido pelos seus irmãos devido ao sonho que ele teve aos 17 anos de idade. Aos 17 anos ele teve um sonho de 7 vacas gordas, 7 vacas magras.
Recomendo que vocês depois leiam o texto para compreender melhor, porque quando nós estamos falando é muito rápido, mas leia o texto, aí a compreensão vai ficar mais clara na cabeça de cada um de nós. Bom, então o que acontece? Ele está lá entre o copeiro e entre o padeiro, e ambos tiveram sonhos. Tanto o padeiro como o copeiro tiveram sonhos. E José interpretou o sonho dos dois. O primeiro, ele iria retornar para o seu lugar, de onde talvez ele não deveria ter saído. Ou o segundo, a ordem aí não faz muita diferença. Eu sei que o primeiro, um deles, o Senhor falou assim, José falou assim para ele, olha, ele sonhava e a ave vinha e comia em cima da cabeça dele. E numa da interpretação, o José fala que ele seria morto. Ele iria morrer. E quando nós olhamos, a cabeça dele seria decapitada. Algumas versões dizem que ele seria decapitado. E o outro, ele seria restituído. Ele ia retornar na posição de oficial e ia desempenhar a função dos oficiais no palácio. Lembrete para todos nós, qual era o tema da mensagem? Em algum evento, Deus permite humilhação e frustração porque Ele tem propósito. Em algum evento em nossa vida, Deus permite humilhação e frustração porque Ele tem um propósito. É isso que eu estou falando com vocês neste momento. Deus permitiu tudo aquilo na vida de José porque Deus tinha um propósito. Mas retornando a vida de José, quando o homem teve a cabeça decapitada. Quando o homem subiu para o palácio, José tinha orientado, olha, quando você estiveres lá, lembra de mim, porque eu quero sair daqui. Você vai estar lá numa boa, trabalhando no palácio, comendo do bom e do melhor, lembra de mim, que eu preciso sair daqui. Ele não falou isso com medo. Ele falou porque ele entendeu que ele estava ali injustiçadamente. Porque os dons, naquele momento, ele poderia também ter usado para se amostrar. Não é isso que nós vemos nas igrejas hoje? As pessoas não utilizam os dons para se mostrar? José não fez isso. Porque ele estava sendo humilhado. Ele estava frustrado, mas ele estava entendendo o propósito de Deus. Quem aqui já foi humilhado, já foi frustrado, e às vezes não entendeu o propósito de Deus? Eu creio que alguns de vocês. Você que está também aí acompanhando a programação, eu tenho certeza que, ou a mensagem, eu tenho certeza que em algum momento nós fomos humilhados, em algum momento nós fomos frustrados, pelo fato de não entendermos o propósito de Deus. E é nesse momento que Deus quer nos usar. Amém? É nesse momento que Deus quer se manifestar. Então, no caso de José, o que ocorreu com ele depois? O homem que foi decapitado, ou melhor, o homem que estava já normal, trabalhando, ele esqueceu de José, nem lembrou. Contou o sonho para José. José deu discernimento através dos dons que Deus concedeu a ele, mas ele estava bem gostoso lá, nem sequer lembrou que José estava preso. Era para ele ter recordado, ó, tem um camarada lá embaixo que está preso lá, ele interpreta sonho, não podemos ajudá-lo. Ele poderia ter empatia e querer ajudar José. Não foi isso que aconteceu. Ele esqueceu. Às vezes nós esquecemos quem nos ajuda. Às vezes nós esquecemos quem nos estende a mão. Porque José estendeu a mão para ele. Ou melhor, José estendeu a mão para ele por causa dos dons. Ele poderia ter feito o mesmo, ter estendido a mão para José. José ainda falou, lembra de mim, porque eu não posso permanecer aqui. Eu estou aqui, fui acusado injustiçadamente. E sobre os dois personagens, o copeiro e o padeiro, um houve justiça e o outro houve injustiça. Nós podemos levar por esse ângulo. Agora, saindo desse contexto, vamos entrar no contexto de ceia. Vocês estão comigo aqui? Amém. O que isso tem a ver com a ceia? Muita coisa. Primeiro,
todo o peso dos nossos pecados estava no ombro de Jesus. Vou mais longe. O peso do pecado do mundo inteiro estava no ombro de Jesus. Então ali, não era Deus que estava sofrendo, era Jesus. Que Deus não poderia falar, Lamá, Lamá, Sabactane, por que me desamparar? Deus vai desamparar o próprio Deus? Não. Quando Jesus fala, Lamá, Lamá, Sabactane, Deus meu, por que me desamparaste? Imagina, nós temos 245 países no globo terrestre. Pecado de todos no ombro de Jesus. Pecado de um nós não aguentamos. Pecado de 2, de 10 nós não aguentamos. Agora imagina o pecado do mundo inteiro. Com fusos horários diferentes. São 245 países aproximadamente, é isso? 245, 200, acho que acredito que seja isso. O pecado de todo mundo. Mas Jesus aguentou. Por que eu estou falando isso? Eu estou dizendo isso, queridos, pelo fato de José, ele foi também vendido. Ele foi frustrado, humilhado. Jesus, mesma coisa. Jesus foi frustrado, humilhado e acusado. Frustrado, humilhado e acusado. Jesus foi, não vou dizer abandonado, mas foi desprezado pelos seus irmãos. José foi desprezado pelos seus irmãos, através do sonho que ele teve. Foi acusado pelos seus irmãos. Pegaram uma roupa e disseram, olha, ele morreu, ó. Olha aqui a marca de sangue, ele morreu, ele está morto. Quando ele estava vivo. Tudo isso mostra o quê? Tudo isso mostra que, às vezes, mesmo que alguém não valorize nós, mas Deus nos valoriza. Deus valorizou a José, Deus valorizou a Jesus e Ele também nos valoriza. Posso ouvir um amém teu? Amém. Amém? Amém. Então, o que chama atenção também nesse livro? José, ele simplesmente está em contato no palácio. E poderia não ser o palácio, poderia ser outro lugar que ele passasse por humilhação. Tem pessoas que passam por humilhação na casa, tem pessoas que passam por humilhação no trabalho, tem pessoas que passam por frustração e humilhação na escola, tem pessoas que passam por frustração e humilhação na carreira pública. Porém, tudo em Deus tem um propósito. Tudo. Às vezes as pessoas se acham que está sendo penalizada por Deus injustamente. E muitas das vezes não é isso. Deus permite que muitas coisas aconteçam, muitas coisas ocorram, para que as pessoas possam entender que eles fazem parte do propósito de Deus. Uma coisa que chamou a atenção de José foi a sensibilidade em entender o que Deus queria dele. E muitas vezes nós não temos essa sensibilidade. Enquanto nós não tivermos a sensibilidade e não entendermos o que Deus quer de nós, nós vamos sentir humilhado e vamos sentir frustrado. No entanto, José, ele foi humilhado, ele foi frustrado, mas o que aconteceu? Posteriormente a tudo isso, Deus colocou ele no lugar aonde ele teria que estar. Ele atingiu o grau mais alto, ele atingiu o posto mais alto do palácio, que talvez muitos galgavam, muitos queriam, mas da frustração, da humilhação, para um grau maior. Deus muitas das vezes faz isso na vida nossa. Só que nós precisamos entender o propósito de Deus. E muitas das vezes não entendemos. Enquanto nós não entendemos o propósito de Deus, nós não saímos da mesmice. Nós vamos achar que Deus está sempre querendo nos humilhar. Deus está sempre querendo nos frustrar. Vimos aqui um testemunho bonito de alguns irmãos. Deus tirando os irmãos de algum lugar, de onde eles estavam, e colocando os irmãos em outros patamares. E é isso que Deus faz. Mas primeiro, pode vir a frustração, pode vir a humilhação,
pode vir o desprezo, pode vir o abandono, mas Deus está cuidando de nós. Voltando na questão de Jesus, foi abandonado. Voltando na questão de Cristo, foi deixado de lado. Seus irmãos desprezaram, os líderes desprezaram. Ele, quem eram os líderes? Os fariseus, os saduceus. Mesmo assim, Jesus atingiu um patamar maior quando? A partir do momento que ele ressuscitou. Alguém pode atingir o patamar que Jesus atingiu? Alguém pode atingir o patamar que Jesus atingiu? Não. José atingiu um patamar inatingível. Jesus atingiu um patamar inatingível aos olhos humanos. Aí você pode parar um pouquinho e dizer, mas Lázaro? Lázaro nasceu, ressuscitou, mas morreu. A filha da viúva de Naim nasceu, morreu, ressuscitou. Não vive eternamente. Jesus, o ponto principal é que ele vive eternamente. Aleluia. Patamar máximo. Glória a Deus. Patamar máximo que o ser humano pode desfrutar é viver eternamente. Dito isto, o que eu quero dizer para vocês, com todos nós, você que está acompanhando a pregação ou a mensagem. Às vezes nós nos iludimos achando que nós atingimos uma carreira pública, porque hoje, acho que o status hoje é quem segue carreira pública. Mesmo ganhando do dinheiro da população, as pessoas acham que atingiram o patamar máximo. Aí nós vemos, quando a pessoa deixa a carreira pública, primeira coisa que uma das coisas que ele mais faz, coloca o nome lá, Lúcia Garcia, prefeita da cidade tal, Marcelo do quê? Pereira. Marcelo Pereira, Avenida Marcelo Pereira. Patamar máximo que ele atingiu, ficou com o nome registrado, mesmo que já faz 20, 15 anos que ele morreu. Jesus não. Jesus escreveu o nome dele na história. Aleluia. Porque atingiu o patamar máximo. Então, para nós recordarmos o que aconteceu com Jesus, nós vamos fazer o que ele mandou, que ele ordenou. Quem não bebe a minha carne, quem não come a minha carne, quem não bebe meu sangue, não tem parte comigo. Ele está falando na questão de comunhão. E quando nós participamos da ceia, nós estamos entendendo que a ceia faz parte, ou vai trazer em memória tudo o que aconteceu com Jesus. Toda a frustração, toda a humilhação, todo o abandono, tudo aquilo que deixaram Jesus de lado. Como quem diz, aí ninguém tem nada mais com ele. Nem a natureza abandonou Jesus. Quem abandonou Jesus foi os humanos. A natureza não abandonou. A Bíblia diz assim que quando Jesus morreu, houve tremor, terremoto. As pessoas que estavam mortas ressuscitaram. Está escrito no texto. Sim ou sim? Sim. Sim ou sim? Sim. Outro fator também importante. Quando Jesus morreu, o tempo que estava nublado, que estava aberto, ficou cinzento. Como quem diz, todo o peso da humanidade estava ali, mas Jesus estava olhando para Jesus. Ou melhor, Deus estava olhando para Jesus como está olhando para nós. Então agora vamos voltar para nós. Toda a nossa frustração, toda a nossa humilhação, Deus está cuidando de nós. E Ele quer cuidar de você. Mas para tudo existe o que? Um propósito. Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem um propósito debaixo dos céus. E Deus tem um propósito para cada um nas nossas vidas, para cada um de nós. Mesmo que nós não entendemos, mesmo que nós não compreendemos. Qual foi o propósito de Deus ter levado José no Egito? Houve uma escassez de alimento. E os próprios irmãos de José, no decorrer do tempo, tiveram que recorrer ao Egito para pegar alimento. Creio que aí depois, que José, que estava de costa, virou de frente e entendeu qual era o propósito de Deus. E Deus faz isso. Deus usa uma pessoa para que Ele possa salvar a família. E Ele quer fazer isso com você. Estamos vivendo um momento difícil. Como sempre. Mas Deus tem um propósito para fazer com que você não passe por essa escassez. As pessoas estão com medo do El Niño que está chegando aí. Está nas redes sociais circulando que vem aí El Niño. Que parte do Brasil vai ser atingida por águas. Parte do Brasil vai ser atingido por seca. E as pessoas podem passar por um momento mais humilhante. Quem tem ouvido falar isso? Arriba a mão.
E as pessoas podem ficar assustadas, podem ficar com medo, podem ser humilhadas, porque nunca se choveu tanto como vai chover agora. Nunca se houve tanta seca como vai acontecer entre 2026 e 2027. Algumas pessoas estão se preparando, outras estão achando, quando alguém fala isso, você está louco, você está doido. Isso aí é coisa da tua cabeça. Mas está para acontecer. Nós já estamos vivendo o apocalipse, mas quando vier essa escassez, estou falando que vai dar um reset também no sistema. Nós ficamos, qual que é melhor ficar? Sem água ou sem energia? Sem energia, será mesmo? Sem água ou sem energia? Será mesmo? Nenhum dos dois. Não pode ficar sem os dois. A água gera energia. Não podemos ficar sem nenhum dos dois. Porém, as pessoas não estão dando importância. Mais uma vez, só para nós entendermos, quem tem escutado sobre o El Nino? Só tem escutado? Só tem escutado, Nojane? Você está chegando aí. Você tem escutado, Manu? André? Está chegando. E o que nós temos que fazer? Deus tem um propósito. Deus vai cuidar de nós. Nós somos servos do Senhor. Não devemos temer a frustração e nem a humilhação. Nós temos que entregar nossas vidas nas mãos do Senhor, como fez José. Amém? Amém. Nós vamos orar e entregar na mão de Deus. Vamos orar com vocês?